Vamos inicializar agora as instruções de como utilizar o programa Ciseapro em experimentos com delineamento em quadrado latino. Para isso, inicialmente, abra o programa Ciseapro. Para abrir o programa, busque no desktop do seu computador onde se encontra o ícone do programa Ciseapro. Ao encontrar, dê um duplo clique no programa, no ícone, para abrir. Caso o ícone do programa não se encontre no desktop do seu computador, busque o diretório C, que dentro do C encontra-se a pasta Ciseapro. Dentro da pasta Ciseapro encontra-se o arquivo ciseapro.exec. Dê um duplo clique que você vai abrir o programa. Com o programa aberto, verifique que na parte superior encontra-se um menu suspenso, que ele é formado por vários itens. Por exemplo, o item arquivo encontra-se todas as rotinas para manipular arquivos. Por exemplo, você quer criar um arquivo novo, você quer apagar um arquivo, imprimir, exportar, importar e por aí vai. Nos outros itens, a maioria deles servem para rotinas direcionadas à estatística propriamente dita. Para a gente solucionar experimentos em delineamentos com formato quadrado latino, busque o item ANOVA. Ao encontrar a nova, clique nele. Você vai entrar na rotina Análise Paramétrica Quadrado Latino. Veja que quadrado latino encontra-se no submenu de uma variável. Então, aqui dentro de quadrado latino, nós vamos trabalhar apenas com uma variável. Bem, com o formulário aberto da rotina quadrado latino, nós sempre aconselhamos para os usuários que não têm muita prática ao usar o programa Ciseapro, utilizar o botão de interrogação, que é um botão de dúvida, para dar uma lida, ver o que a administração do Ciseapro recomenda para os experimentos em quadrado latino, como é feito, algumas observações. Então é extremamente importante que a gente tenha essa noção, que a gente saiba como é essa rotina, porque ao saber dessa rotina a gente vai poder realizar os cálculos corretamente. Então vamos admitir que um pesquisador, né, ele pesquisou, ele trabalhou com o objetivo de testar um tratamento qualquer e ele fez esse experimento em um local, e nesse local ele encontrou que havia uma não homogeneidade tanto no sentido vertical como no sentido horizontal dessa unidade, desse local experimental. Então, ele foi que fez, ele gradeou, né, essa unidade experimental, né, fazendo com que houvesse um equilíbrio dentro dessa unidade. E a partir daí ele colocou cada tratamento obedecendo a cada linha e a cada coluna, né? Então você verifica que os experimentos em quadrado latino, a gente não usa a denominação de casualização nem a aleatorização, porque não ocorre isso. Você pode até aleatorizar ou casualizar
a primeira linha ou a primeira coluna, mas as demais têm que sofrer, tem que obedecer uma sequência lógica para que toda linha e toda coluna contenha o tratamento, todos os tratamentos no caso, né? Então foi feito esse experimento e a partir daí, com o experimento, com os dados que foi obtido em campo, nós agora vamos botar ele no formato para que o CISEAPRO entenda essa matriz de dados. Para isso você veja que houve uma resposta em que cada resposta do experimento obedeceu a uma determinada coluna, uma determinada linha. Então nós temos que construir essa matriz respeitando as informações. Então, por exemplo, foi obtido um resultado de 26,71 para o tratamento HD, na linha 1, coluna 1, na linha 1, coluna 1, 35,22 foi o tratamento HC, que estava localizado na linha 2 da coluna 1, e assim sucessivamente. Então você veja que pode ser grande como for essa tabela, mas nós só vamos ocupar aqui 4 vetores: um vetor resposta, um vetor para dizer quem é de cada resposta o tratamento, um vetor de linha, que é um controle, no caso horizontal, e o vetor coluna, que é o controle que foi feito no sentido de coluna, né? Então, a partir do momento que você confecciona essa estrutura com esse formato, você pode ir ao CISEAPRO para fazer os cálculos. Nós utilizamos esse experimento, chamamos ele de exemplo 64, né? E vamos utilizar ele, o exemplo 64, para exemplificar em nosso vídeo. Apesar de que ainda tem mais um ou outro que você pode também trabalhar com ele, dar uma lida como foi feito, o que é feito, pelo menos você tem uma noção de como o experimento em quadrado latino funciona, qual a filosofia dele, ok? Então, com o formulário do experimento da rotina quadrado latino aberto, pressione o botão selecionar arquivo. Ao pressioná-lo, abre-se uma janela do Windows e aqui dentro dessa janela busque o arquivo exemplo 64. Como ele não encontra-se aqui, vamos utilizar a barra de rolagem até encontrar o arquivo exemplo 64. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique nele ou selecione, clicando uma vez nele e apertando o botão abrir. Então foi aberto o arquivo. Sempre olhe se é exatamente o arquivo que você quer trabalhar, para evitar que você carregue um outro exemplo, um outro massa de dados e queira solucionar com massa de dados errada. Vamos agora, com base nesse arquivo, colocar esse arquivo nessas janelas, respeitando cada vetor. Então aqui ele me diz, coloque o vetor que possui, que encontram-se os dados da sua resposta experimental. Então nós chamamos esse vetor aqui de resposta. É lógico que você poderia ter digitado aqui, vamos admitir que esse experimento fosse
ganho de peso, então GP, ganho de peso, GP, ou altura, então altura, ou seja, o que você quiser que você esteja pesquisando. O importante é que aqui deve ser o vetor resposta, o vetor que você obteve como resposta no seu experimento. Nessa janela aqui, ele está dizendo, coloque o vetor que foi o controlador de linha. Eu estou chamando aqui linha, coluna, mas cada experimento tem a sua denominação. Muitas vezes distância da margem, profundidade, qualquer controlador que você colocou aqui para discernir a variação que você acha que poderia ter no seu experimento. Então, para esse caso, vamos colocar o vetor que a gente denominou de linha. Aqui o vetor que nós denominamos de coluna, e quem é o vetor que contém as informações de cada tratamento, dizendo quem são os tratamentos. Okay? Note que o único que é permitido usar o transformador é o vetor que contém as respostas, porque não tem sentido você estar usando transformadores em vetores que podem ser, na maioria das vezes, qualitativos, né? Esse tipo de transformador não influencia em absolutamente nada, porque ele está dizendo, pegue cada elemento do vetor, seria 26.1 mais K, mas K é zero, então 26.1 mais 0, 35,22 mais 0 e por aí vai, ou seja, esse vetor ele permanece o mesmo. Se você quiser, você pode alterar aqui o valor dessa constante ou utilizar qualquer um desses vetores. Normalmente a gente faz isso quando a gente sente que há uma desuniformidade na variância. Então a gente tenta buscar uma uniformidade na variância para poder solucionar o problema da análise de variância. Pressione o botão, os botões de controle de casas decimais. Se você está satisfeito com 4 casas decimais, deixe que é o default do programa. Caso contrário, se você quiser aumentar o número de casas decimais ou diminuir o número de casas decimais, com certeza isso daqui não vai interferir nos resultados, é apenas informações mais matemáticas de quantas casas decimais, ou as médias, por exemplo, dos tratamentos, né, vão aparecer, o programa vai apresentar. Finalmente, pressione o botão calcular. Ele está me dizendo que foram encontrados 5 tratamentos, 5 colunas e 5 linhas. Essas informações estão corretas? Sim, ok. Então ele já me apresentou os dados da tabela da ANOVA, da análise de variância, os dados intervalos de confiança e as múltiplas comparações. Mas vamos inicialmente falar sobre a análise de variância. Dentro da análise de variância aqui, para a gente fazer esse quadro estatístico, inicialmente foi proposto, né, inicialmente deve ter sido apresentado as hipóteses, em que a hipótese de nulidade, ou que a gente chama de HO, hipótese de nulidade, dizendo que todos os tratamentos são iguais. Então esse tratamento estatisticamente é igual a esse, que esse é igual a esse, que esse é igual a esse, ou seja, todos os tratamentos são iguais. Contra a hipótese alternativa de que pelo menos um tratamento difere dos demais, ok? Então você veja que foi feito a análise de variância, ele estimou um valor da estatística F, que foi 8,53, e ele está me dizendo que a
probabilidade de ocorrência desse valor é de 0,001, ou seja, bem menor do que 0,05, onde esse 0,05 seria um alfa do nosso trabalho. Então, qualquer valor abaixo desse valor pressuponham que deve rejeitar a hipótese de nulidade. O que é isso? É dizer que pelo menos um tratamento desses daqui difere um do outro. Pelo menos um. Pode ser até que sejam todos, mas eu aqui, nesse nível de teste, eu só posso dizer pelo menos um difere dos demais, ok? Bem, quanto aos dados de intervalo de confiança, nós temos aqui os tratamentos que foram pesquisados, HE, HD, HB, seja o tratamento A, B, C, D, E. Isso eu poderia dizer que, por exemplo, foram fertilizantes, A, B, C, D, ração A, B, C, D, qualquer um outro experimento, qualquer um outro tratamento que o pesquisador avaliou. O tratamento E, ele tem uma média de 25,62, o D de 26,46 e por aí vai. Então aqui eu tenho os valores da média, os valores da variância, os valores do erro padrão e o erro. Esse erro seria esse erro padrão vezes a distribuição. Então aqui eu tenho uma informação extremamente importante, que é o tratamento, o intervalo de confiança para o tratamento. Então, para esse valor aqui, 25,62 mais ou menos 1,81, se você pegar isso menos 25, dá esse valor. Isso daqui mais 25,62 desse valor. Ou seja, eu tenho aqui um intervalo para esse tratamento, intervalo para esse, para esse. Se eu quiser por aqui já apresentar um diagnóstico via intervalo, né, basta eu dar uma olhada e verificar que, se houver uma interseção desse valor com esse, eu já posso dizer que esses tratamentos são iguais. Então, aqui é de 23 a 27, esse daqui é de 24 a 28. Veja que 24 está dentro desse intervalo aqui. Então, eu já posso dizer que D e E estatisticamente são iguais. Mas aqui eu estaria usando esse intervalo de confiança para fazer essa comparação, não especificando, vamos dizer, que tipo de distribuição mais utilizada, né? Para isso a gente pode vir aqui em múltiplas comparações e ver com mais precisão. Mas vamos dar uma olhada ainda mais sobre isso aqui. Se eu quiser ver com detalhes essas informações da média, mais ou menos o erro, pressione o botão de figura, mostrar a figura, que aqui eu tenho o intervalo de confiança para os tratamentos E, D, B, A e C. Então, como eu disse um pouquinho antes, se houver uma interseção entre os tratamentos, eles são iguais. Então, por aqui eu já posso dizer que esse tratamento é igual, estatisticamente igual a esse, estatisticamente igual a esse e esse. Você veja que todos eles aqui se interceptam, com exceção desse ponto aqui. Você veja que aqui eu não tenho interseção daqui com aqui, pois está bem pertinho, mas não há uma interseção, né? Ele é menor do que 30,1 e aqui, ó, 30,1 está nesse ponto aqui, mas ele não cruza. Então, estatisticamente, esse difere desse, que é o maior entre esses e, consequentemente, dos demais. Bem, temos as opções gráficas. Se você quiser modificar qualquer coisa desse gráfico, você pode utilizar as opções aqui para fazer isso. Por exemplo, vamos modificar esse gradiente.
Então, você quer com ou visível o gradiente, sim ou não? Vamos botar sim, porque eu vou fazer desse gráfico um gráfico de apresentação. Vamos utilizar esse cinza ou esse branco na parte central, ou se você quer esse cinza em uma outra cor, vamos utilizar, não gostei muito. Bem, aí você que define qual a cor que você tem preferência. Nenhum leitor vai saber o que é HE, HD, B. Então vamos dizer ao leitor o que é isso aqui. Então, título, eixo. O que é o eixo do X? Fertilizantes. Bem, eu estou botando aqui. Se você não quiser saber escrever isso daqui, você tem que ir para o banco de dados e reescrever, né? E tem que abrir o arquivo, fazer modificações e dar uma outra nomenclatura, porque aqui não tem como modificar essas palavras aqui, essa simbologia. Mas se você não quiser fazer isso, basta você botar no seu embaixo, né, figura tal em que H é fertilizante tal, fertilizante tal, e aí vai, né? Vamos dizer ao leitor o que é esse eixo do Y aqui. Altura em centímetro. Altura em centímetro. Se você quiser alterar qualquer fonte, qualquer especificação aqui, se você não quiser deixar essas linhas horizontais, ou quer colocar além de linhas horizontais, linhas verticais, né? Grade, moldura, então sim, visível, invisível ou visível. Ou se eu quiser colocar uma cor mais, né? Bem, volto a repetir, você é que vai dizer o que é melhor, qual a melhor apresentação para o seu gráfico. A partir do momento que você tenha o seu gráfico, você o considere o melhor, você pode imprimir essa figura. Então basta você pressionar esse botão aqui, que essas informações vão para uma impressora local, ou simplesmente gravar a figura. Então, para gravar, pressione gravar. Ele está me dizendo que altura deve ter, que largura deve ter, e ele vai abrir dentro do programa Ciseapro a pasta figura para gravar dentro dessa pasta. Mas se você quiser modificar essa informação, você vem e você coloca onde melhor lhe convier, né? Nós oferecemos os formatos BMP, WMF e JPEG para você fazer esse tipo de extensão de formato da sua figura. Uma coisa é certa, praticamente eu poderia dizer que todos os processadores de textos absorvem, aceitam qualquer um desses três formatos para colocar, para você incluído, inserido no texto que você esteja trabalhando. Finalmente nós temos aqui múltiplas comparações, que é uma parte extremamente importante, é onde na maioria das vezes nós vamos inserir essas informações no trabalho científico. Então você veja que aqui nós temos os tratamentos, os valores da média e a estatística
estatística comparativa que foi utilizado nesse experimento. Lembre-se que aqui, ó, nós estamos, você veja que antes nós tínhamos dito que pelaquela interseção de figuras todos eram iguais e o último diferente. Já aqui, ao utilizar o teste, a distribuição de Tukey, ele está dizendo que o último, né, que é diferente. Agora eles são iguais, então há uma paridade desse último aqui com os demais. Se você alterar aqui para Duncan, Student e SNK, você pode estar também alterando esse tipo de informação. Na realidade, esse último aqui, né? Então esses dois últimos que são iguais estatisticamente, né? E aqui ele está trabalhando com um alfa de 5%. O que é esse alfa de 5%? É que ele está te garantindo com 95% de certeza de que o que ele está dizendo aqui é verdadeiro, retrata a realidade com 95% de certeza. Bem, se você quiser essas informações gravadas ou impressas, você utiliza esse botão aqui para imprimir, que ele vai mandar todo esse relatório para uma impressora, ou se você apertar gravar, ele vai abrir a pasta do CISEAPRO texto, vai dizer que vai formar, vai gerar um arquivo no formato TXT. Aqui você vai colocar o nome do arquivo e salvar a informação, né? Um outro formato que a gente utiliza muito é selecionar. Então eu boto o cursor aqui e arrasto até o final do documento, ou coloco o cursor em qualquer ponto aqui. Vou utilizar os botões do meu computador, Ctrl A, você veja que selecionou tudo. Fazendo isso, eu posso agora utilizar o Ctrl C para copiar essas informações. Eu estou admitindo com o meu processador de texto aberto, coloco o mouse, né, o cursor no ponto onde eu quero que as informações apareçam, vou pressionar Ctrl V. Então todas essas informações vão para o seu processador de texto de imediato. Então lá dentro você faz o que você achar mais conveniente. Bem, nós esperamos que essas instruções que terminamos de apresentar tenham tenham servido para minimizar as dúvidas que o usuário poderia ter de como usar o CISEAPRO em rotinas de quadrado latino. Nós agradecemos e esperamos nos encontrar no próximo vídeo.